Está começando mais um Comentarista de Portal, o seu podcast sobre notícias com comentarista de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando hoje no dia 3/10/2024. Meu nome é Thiago. Achou que era o Adriano Lemos, achou errado, otário? Achou errado, otário! E juntamente comigo está ele, o homem do sul, o pequeno gigante, Dr. Roger Manrique, o cientista. Olá, pessoal. Eu acho que é comigo o negócio aí. Além do senhor Roger, está conosco o doutor, senhor picolé argentino, Elmo Serra. Oi, gente, aí, vocês estão bem? Se vocês estão ouvindo esse episódio hoje, já tá com os resultados das eleições na maioria das cidades. E aí, gostaram do que estão vendo? Ou Eu já adianto que não. vocês vão ter que fazer uma nova eleição? Aqui também acho que eu não vou gostar. Faz a revolução. E por último, mas não menos importante, a doutora da jurisconsulta, advogada, que não é cientista, Sandra Maia. Primeiramente, oi, gente. Segundamente, pau no seu cu, Thiago. Terceiramente, estamos todos vivos depois do embate da semana passada. Será? Ó, falar aqui que a minha esposa disse que você é uma péssima influência. Quem? Porque quando eu gravo com você, minha esposa, porque depois que eu gravo, eu passo o dia seguinte só falando um palavrão o dia inteiro. Ela falou que a culpa é sua. Ah, Tereza, que horror! Não sou. Então, tá dado o recado. Eu acho que a Sandra é advogada de divórcio. Também. Feita essa pequena introdução, essa pequena apresentação, bora atualizar? Bora. Bora! Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, lembrando que nós temos o nosso formulário, Quero Comentar, onde você pode enviar matérias, opiniões, demonstrar seu desejo de gravar conosco. Você pode ver isso pelo formulário, você pode mandar um recado no Instagram, você pode mandar um recado no Spotify. E falando no senhor Spotify, que o Adrian gosta de chamar de Spotiflávio, você também pode deixar sua opinião nas caixinhas de perguntas lá e nos avaliar com 5 estrelas. Além disso, você pode nos seguir o ComentaPod no Instagram, onde você pode acompanhar semanalmente, se você não quiser por outros meios, a publicação dos episódios. Pode seguir também os nossos stories, onde nós postamos uma certa frequência, podia ser melhor, as notícias mais interessantes, eu diria. Relevantes, nem tanto, mas interessantes muitas vezes são mesmo. O Adrian não colocou na pauta, mas eu vou lembrar também que vocês podem acompanhar o nosso canal no YouTube, onde semanalmente, quase semanalmente, com algumas exceções, você pode acompanhar ao vivo a gravação dos episódios. Quem participou semana passada, na última gravação, se divertiu muito vendo esse bando de doido discutindo. Se inscrevendo lá, você, por favor, assine o sininho também para ser notificado cada vez que sair um vídeo novo. Lembrando que os programas também saem, além do Spotify, dos outros agregadores, no YouTube e no Google Podcasts, que agora está no YouTube também. Dito isso, Sandra Maia, a senhora quer trazer atualizações sobre o processo das meninas do Nunca Vi um Cientista? Sim. As meninas entraram, a semana passada saiu... Semana passada não, essa semana, acho que foi segunda-feira que saiu a notícia. Essa semana do dia... Semana do dia 3. 30. Acho que foi no dia 30 de setembro. E a notícia novamente errada de que a sentença das meninas do caso Nunca Vi um Cientista havia sido anulada. O que é uma informação equivocada, de novo, por parte da imprensa. A sentença não foi anulada, a sentença foi suspensa. Elas entraram com uma reclamação constitucional no STF, pedindo sim a anulação da sentença, tendo em vista que o STF já tem entendimentos de que quando dois direitos constitucionais se confrontam, o direito coletivo deve prevalecer, enfim, coisas nesse sentido, que eu concordo muito, inclusive, que era o que eu queria discutir semana passada. Nesse caso, então, a sentença, a liminar foi deferida, a liminar que elas pediram, suspenderam a sentença, ou seja, por enquanto a sentença fica suspensa, dormindo, nada é feito no processo, até que então essa reclamação no STF seja analisada, com análise das provas, dos documentos, de tudo que foi alegado por uma parte e por outra, e que se decida lá se a sentença vai ou não valer. E novamente está aí o meu problema em relação à mídia noticiar coisa extremamente errada, porque estão falando para todo canto que a sentença foi anulada, e aí vamos supor que lá na frente essa sentença seja confirmada. Como é que faz? Todo mundo vai falar, ué, mas o que aconteceu? Tinha sido anulado, agora voltou a valer. Então, assim, esse é o meu problema com questões equivocadas, principalmente em relação a direito.
que acaba causando uma comoção absurda, estão querendo que a juíza seja demitida, nossa, olha, é a patifaria. É que vá para o Conselho Nacional de Justiça, uma sentença. Sabe, gente, uma sentença que você não goste, não necessariamente ela tem nela alguma coisa irregular ou ilegal. O juiz não cometeu um crime, para isso que existem recursos, e vários deles, vários tipos, né? Então, nem sempre porque o juiz dá uma sentença que você não gosta, o juiz é um criminoso. Muito cuidado com esse tipo de coisa, esse tipo de inflamação em relação, não só a juiz, mas a qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de profissional, que isso é um pouco, eu não sei, eu acho que é uma violência, assim, contra o trabalho das pessoas, sabe? Então vamos tomar muito cuidado. Mas era só isso que eu queria esclarecer, então. A sentença foi suspensa, não anulada, e agora vamos ver como é que vai terminar isso aí. E Roger, Real, quer comentar? Não. Estou satisfeito com o comentário da Santa. Então, vou me omitir de comentar qualquer coisa. Seguindo aqui agora, só antes de ir pro quadro principal, alguém teria alguma indicação para esse programa? Eu tenho uma indicação. Fala aí, ó. Na verdade, eu tenho várias indicações. Eu vou começar por uma indicação que não é minha, mas que é de uma das nossas maiores ouvintes. E na verdade foi um puxão de orelha que ela me deu. Lá no episódio 78, que foi a minha estreia nesse podcast, não como convidado, mas como bancada mesmo. Um episódio que eu gravei com a Domênica Mendes. Eu comentei que tinha uns 2 anos que eu não li o livro. Daí eu recebi tantas mensagens e uma delas foi um puxão de orelha de uma amiga /ouvinte, a Edilene. E ela enviou pra gente indicação de 2 livros. E aí eu vou utilizar aqui as palavras dela pra poder falar sobre esses 2 livros que ela indicou. Um deles é Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Segundo ela, esse livro foi lançado esse ano e foi a estreia dela com esse autor, que ela já conhecia, porque ele tem um outro livro que é bastante conhecido, que é Bom Dia, Verônica. Mas ela ainda não conhecia esse. Segundo ela, o livro já começa com uma cena tensa, que ele antecipa o final do livro. Na verdade, o primeiro capítulo é o final. E o livro, os capítulos que vem entre o primeiro e o último capítulo do livro, é mostrando como o desenrolar daquela última cena, ou da primeira cena. E ela diz que cada página que você passa é uau atrás de uau. A missão do autor é explodir a mente do leitor. Ela colocou isso mesmo, gente. E ele consegue com brilhantismo. Aborda relações familiares dentro de um mundo de aparências em um condomínio de luxo. Segundo ela, ainda tem um filme desse livro, mas ela não recomenda porque ela só conseguiu assistir 20 minutos. O filme é muito ruim, mas o livro gruda na mente da pessoa e só consegue largar ele depois de chegar na última página, e que é surpreendente. Um outro livro que ela indicou é A Última Casa da Rua Nidwes, de Catriona Ward. Esse foi lançado em 2022 e é considerado um dos melhores livros de terror de todos os tempos. Já na capa, ele causa arrepios. Eu fui olhar a capa e sim, dá medo só de você olhar a capa. Tipo assim, esse livro você pode jogar ele pela capa. E quando você abre, já existe nas primeiras páginas várias críticas elogiando a obra. E é um outro livro que explode mentes, segundo a Edilene. Aí aqui ela coloca mais ou menos como é a história. Um homem com problemas de memória que vive em casa com a filha adolescente e uma gata. Uma casa comum no final de uma rua sem saída, e ele costuma beber sozinho em frente à TV. E alguns anos antes, ele foi interrogado pela polícia quando a menina desapareceu ali. Então ele é interrogado, por isso quer saber se foi ele que estava envolvido com o desaparecimento da menina e tal. Então, passado 12 anos do desaparecimento dessa menina, a irmã dela passa a ser vizinha dele. E aí começa a segredos do passado ser revelados, começa a se desenterrar muitas mentiras e tal. É um suspense aterrorizante que envolve assassinato, uma criança sequestrada e uma vingança terrível. Esse livro me deu muita vontade de ler porque, segundo ela, cada página que você passa, você fica se perguntando o que é que tá acontecendo aqui? Será que é isso mesmo que eu tô imaginando e tal? E isso me fez lembrar de um seriado que eu assisti a semana passada, chamado Segredos e Mentiras. Cada episódio que passa, alguns segredos são revelados dos personagens, e junto com esses segredos vem um monte de mentira. No primeiro episódio já começa com o assassinato de uma criança, assim como no livro que a Edilene indicou, e só tem 2 temporadas, é um seriado de 2015, e a gente fica preso, gente, a cada episódio. Eu comecei numa sexta à noite e
24 horas depois eu tinha assistido os 20 episódios. Não sei como eu consegui. Eu fiquei grudado na tela da TV durante essas horas. Foram um pouco mais de 24 horas. E por conta das histórias. São duas histórias diferentes. A primeira temporada é uma história assassinada de uma criança. A segunda temporada é assassinato de uma mulher. E prende a gente do início ao fim. Todo mundo tem um segredo. Todo mundo tem uma mentira. Me lembrou muito do mundo real. E pra finalizar aqui, eu tenho uma não indicação, na verdade. É um documentário sobre a irmã de Vitor Belfort, que é Onde Está Priscila. E o interessante desse documentário é que a gente começa a entender quem era essa menina. Porque até então a imprensa sempre tratou ela como a irmã do Vitor Belfort. E aí a gente vai conhecer a vida dela, vai saber o que ela passou e mostra uma mãe que tratava ela não muito bem. Nem sei se eu posso dizer isso aqui. Ela sempre coloca Vitor acima da menina e sempre fazendo essa comparação entre eles dois. Tem um monte de encheção de linguiça, então você pode, se quiser, só assistir o primeiro episódio e parte por último, porque a parte interessante mesmo só vai estar lá no último episódio. Eu gostaria que vocês assistissem esse documentário e me procurassem pra gente comentar, porque eu tenho umas ressalvas a fazer, principalmente em relação à mãe dela. No mais, é só isso. Show! E vocês, crianças? Eu tenho. Diga aí. Deixa eu só falar em relação às recomendações do Elmo. Esse da Rua Needless, eu comecei a ler esse livro e acho que eu li um terço do livro, parei porque entrou outras coisas na minha fila e, por incrível que pareça, eu esqueci de voltar pro livro. Agora que eu lembrei do livro. Tá ouvindo isso, Edilene? Mas eu acho que pelo dia que a Edilene postou a resenha, tinha começado a ler antes dela esse livro, gente. Eu acabei esquecendo o livro. Em relação ao Rafael Montes, dos livros dele, eu li O Vilarejo. É um livro muito bom. E ele vem evoluindo, assim, realmente, na escrita dele. Ele escreve terror e suspense. E O Vilarejo, por exemplo, é um livro que então já fica aqui a indicação também. É um livro de terror. E ele tem... Aparentemente, o livro é montado de forma que, aparentemente, são vários contos dentro de um vilarejo ali, que tá congelado e por conta da nevasca ninguém consegue chegar lá. E o final, gente, nossa, é muito amarradinho. É uma... Nossa, vixe, é um excelente livro, leiam. E a minha indicação, então, vai para o documentário A Vítima Invisível, da Elisa Samúdio, que é o caso da Elisa Samúdio. E como é interessante de analisar o documentário em relação à vida e tudo que aconteceu no caso da Elisa Samúdio, mas é muito mais focado, dessa vez, na vítima do que no homem bem-sucedido, jogador de futebol. E ali você pode ver como o machismo, a misoginia do brasileiro atua e sempre atuou. A gente vai falar um pouco mais disso hoje, dessa masculinidade tóxica, de que mulher é só um pedaço de carne, de que mulher pode ser julgada sob todas as formas, sob todos os olhares. Todo mundo parece que tem-se o direito de julgar a vida, o corpo, as atitudes e as escolhas das mulheres sem nenhuma ponderação, assim. Então é muito interessante o documentário que fala disso, tá na Netflix. Recomendo que vocês vejam. Senhor Roger? Ele vai recomendar Stray Kids aqui. Essa semana não tem recomendação. Então é isso por enquanto. E agora bora comentar? Bora! Começando, vou chamar então o senhor Roger Manrique para trazer sua primeira notícia, por favor. Ok, a minha notícia tá no portal da Veja e o título dela é: após suspensão do X, usuários relatam melhora na saúde mental, diz pesquisa. E a letra miúda da notícia diz: apesar da preocupação em relação à liberdade de expressão, 8 em cada 10 acreditam que plataformas devem respeitar leis nacionais. Ela foi escrita por Luiz Paulo Souza no dia 1º de outubro de 2024. E eu não sei de vocês, mas depois que eu larguei o Twitter, a minha vida mudou bastante, cara. Assim, o Twitter tava me consumindo mesmo, cara. E só depois que eu larguei 100% mesmo, que eu comecei, eu até falei no episódio, eu comecei desabilitando as notificações do Twitter no meu telefone. Eu não recebia mais nada de notificação, então eu olhava ele de vez em quando. E daí depois que teve toda a suspensão, eu só... Quer dizer, um amigo meu usou uma VPN pra...
né? Não, um amigo seu que mora nos Estados Unidos acessou sua conta. Usou minha conta. Alô, Alexandre. Xandão, fecha o ouvido aí. Não. Usou a conta só pra xingar o Kiko dos Foguetes e nunca mais entrou no Twitter. E é isso, cara. E eu não consegui migrar pra outra rede ainda, assim, de microblogs. O Threads, eu não consigo ficar mais do que 30 segundos no Threads sem passar por uma bobagem ali do meio que Twitter raiz ainda, sabe? Os caras... O algoritmo do Threads, ele parece que tá tentando emular o Twitter do início, assim, sabe? E quando o Twitter começou a deslanchar no Brasil, que era aquelas brigas de Android contra iPhone. Sério? Sei lá... Divas pop. Divas pop, Nike contra Adidas. Cara, umas bobagens assim. Como é que é o White People Problem? Como é que é? White People Problem. E daí, assim, o Blue Sky, de vez em quando eu entro, fico um pouco mais tempo, assim, porque eu acho que a galera que eu mais interagia no Twitter foi em peso pro Blue Sky e tá usando... Então, assim, eu me sinto mais em casa em relação a isso, mas mesmo assim eu não tenho usado muito. Mas eu notei, assim, que meus dias estão sendo até mais produtivos sem o Twitter. Não sei vocês. Né? Olha, eu migrei pro Blue Sky. Antes de suspender, eu excluí em definitivo a minha conta do Twitter. Então, mesmo que voltasse ou quiser voltar pra lá, eu tenho que fazer uma outra conta. E assim, você vê, né, como é que é falta, porque assim, vamos chamar de mundo real, mas na vida cotidiana, as pessoas não olham pra tua cara. Por exemplo, eu tenho um nariz gigantesco, mas nunca ninguém teve a capacidade de olhar pra minha cara e falar, sou nariguda. Sabe? Assim, ninguém. Eu não tô andando na calçada, um desconhecido olha pra minha cara e fala, sou nariguda. Sabe? Não. Então, essa selvageria de rede social, que a gente não é acostumado a lidar assim no dia a dia, ela adoece mesmo. Ela realmente adoece. E essa selvageria só acontece por conta de falta de moderação, por conta de que o algoritmo da rede social, ele estimula esse tipo de violência verbal, violência psicológica, e todo esse tipo de violência. E a gente acaba adoecendo mesmo, porque, gente, o negócio do nariz é só eu não ligo de me chamar de narigudo, eu convivo com ele há 46 anos, pra mim tá tudo bem. Eu tenho um nariz de personalidade. Você está ouvindo isso? Ei, Dalton, você está ouvindo isso? Então, as pessoas podem te chamar de ladrona de oxigênio? Pode. Eu realmente não ligo. Não tem nenhum problema com o tamanho do meu nariz. Eu sei que ele é grande, eu convivo com ele assim. E uma vez eu fiz aquele negócio de Photoshop, numa brincadeira na internet, e meu nariz ficou fino, assim, sabe? Eu falei, gente, não sou eu. Não tenho nem... Oi, cadê minha personalidade? Ou seja, o meu nariz é minha personalidade. Se ele fosse pequeno, eu não seria o que eu sou. Então, assim, tô muito bem com meu nariz, tá tudo bem com ele. Mas eu só tô dando esse exemplo porque, assim, é uma violência gratuita, que a gente não passa no dia a dia. Sim. Então, sabe, isso adoece. Eu já fui chamado de vaca, de cadela, de nariguda, de velha. Então, assim, todo tipo, etarismo, qualquer coisa que você possa imaginar. Machismo, misoginia, tudo isso a gente passa na internet. Coisa que a gente não tá acostumado, ou pelo menos é velado no dia a dia, sabe? Uhum. E então é claro que a gente adoece. E aí no Blue Sky, a moderação pelo menos tá funcionando, porque a pessoa, você faz um post, a pessoa vem no teu comentário com ignorância. O dono do post pode ocultar, quer dizer, nem ele, aquela pessoa, nem atormenta ele, e os seguidores dele que estão ali para um debate saudável, que são pessoas educadas que querem comentar sobre aquele assunto de uma forma civilizada, também não veem o troll, entendeu? Então é um recurso muito bom e assim, eu tô satisfeita no Blue Sky. Se o Twitter voltando o Twitter, não pretendo voltar pra lá. E é isso. E eu acredito realmente que... Tu e a maioria dos anunciantes também, né? Porque a gente não tem mais condição de ficar lá, né? Não. Ficou insalubre. Não, depois que o Kiko dos Foguetes assumiu, o troço realmente, assim, não foi nem ladeira abaixo, foi, assim... Foguete...
Foguete ao contrário. É, foi um foguete. Você viu que tá valendo 80%? Teve 80% de desvalorização. Uhum. Não, mas isso é o de menos, né? Mas assim, a questão, tu entra hoje e o pessoal que tá usando VPN aí tá usando pra colocar vídeo nazista, pra colocar pornografia. Virou terra sem lei aquilo lá, cara. Gente, eu nem tinha percebido que uma das coisas que fez eu estar mais leve esses dias, mesmo tendo um ódio mortal do carniceiro de Israel, carniceiro de Tel Aviv, que tá me tirando o sono, e as queimadas no Brasil também. Mas uma das coisas que me tornou um pouquinho mais leve foi ter saído do Twitter. Por quê? Primeiro que eu não seguia ninguém, e não sigo, ninguém da extrema direita. Mas no Twitter, esse povo começou a aparecer. Uhum. E era diariamente. Eu sou uma pessoa que leio muito, eu gosto de ler artigos científicos, menos de direito, porque direito não é ciência. E Exatamente. É muito filho da puta, entendeu? quando eu abria o Twitter, chegava um monte de informação falsa. Ou se não de notícias, pedaços de notícias, na verdade manchetes. Tigrinho. Nossa, Tigrinho era inferno. E pornografia. Meu Deus. A gente tava navegando, de repente, pau! Na cara da gente, assim, ó. Um pau mesmo. Um pau na cara da gente, assim, ó. O que é isso? Tinham as propagandas do Tigrinho, você clicava nela pra bloquear o perfil, ela não abriu um perfil do Twitter, abriu direto o link da loja da Google, lá, Play Store, direto, não era um link pra você bloquear, não tinha como tirar aquela merda. Ah, sim. Abri direto. Mas teve uma coisa positiva desse povo da extrema direita começar a aparecer pra mim, por quê? Eu ficava puto quando eu lia, quando eles apareciam e tal. Aí um dia eu falei, eu vou rebater. Aí eu rebati o Moro, ele pá, me bloqueou. Rebati a mulher dele, ela pá, me bloqueou. Eu caí em cima da Zambelli, ela pá, me bloqueou. Aí foi Nicolas, pá, bloqueando. Esse povo todo começou a bloquear. Eu falei, que merda eu tô fazendo aqui, já que eu não posso. É porque liberdade de expressão é só pra eles falarem absurdos. É relativa. É muito Mas relativo a liberdade de expressão deles. Muitos bloquearam. Mas você viu que eu tava vendo um rapaz, tá no YouTube, depois eu não sei se eu vou achar o link pra mandar pro Thiago, mas o rapaz fez um teste simples, acho que tá no perfil do Átila, acho que foi o Átila que eu vi, divulgando o vídeo. Ele criou uma conta totalmente do zero no Twitter. Eu tava procurando justamente isso também. Você viu? Vê se não tá você tá aberto aí? Uhum. Vê se não tá no perfil do Átila. Vai falando aí enquanto eu procuro. Vê se não tá no perfil do Átila, aí você coloca lá na pauta pra mim, já que você já tá com tudo na mão aí mesmo. O menino abriu uma conta totalmente do zero no Twitter. E ele colocou só coisas completamente aleatórias. Jogos, ciência, filmes, coisas assim que eram perfis nos quais ele tinha interesse. Abriu o Twitter, pá, Elon Musk na cara. Aí ele descia assim, e aí ele foi testando coisas. Ele foi curtindo um monte de coisa de Pokémon pra ver se enchia a timeline dele de Pokémon. E aí no meio, entre uma e outra do Pokémon, vinha um tweet de pá, da extrema direita. Uma fake news, sabe? E é uma coisa assim. Então você vê que já não é mais só porque você educou o algoritmo de alguma forma equivocada ali, ou porque de repente você tem que seguir, porque vai da sua profissão, às vezes você é jornalista, você tem que ver o que está acontecendo. Não é só por causa disso. O Twitter, ele enfia goela abaixo de você esse tipo de opinião, ou de notícia, ou conspiração. Ele enfia, ele te faz engolir, mesmo que você não procure. Pornografia, nazismo, extrema-direita. Gente, como é que você fica num lugar desse? Olha, esses dias um amigo meu entrou lá, porque no iPhone ainda tava funcionando até pouco tempo. Então um determinado amigo meu entrou lá. E aí eu vi, meu amigo viu, a Folha postou bem assim, porque a Folha continua postando lá, viu, gente? A Folha, aquele Guilherme Amado, não sei, eles continuam postando lá. Dá pouquíssimas visualizações curtidas. A Folha postou assim, Mas eu acho que eles podem, porque como é veículo jornalístico, você manda notícia pra fora, né? Você tem direito a... Mas se eu lhe contar a reza, eles colocaram bem assim na manchete. Dono da Netflix declara apoio a Kamala, e o cancelamento da Netflix nos Estados Unidos
pessoas triplica nesse último mês. Aí começou aquilo, a extrema-direita, né? As pessoas que estão usando VPN, porque tal. E aí, quando eu abri a manchete pra ver, o triplicamento do cancelamento era apenas de 2,8%. Mas na manchete era aquela coisa toda. Então o pessoal estava comemoração, estava com fogos de artifício, comemorando o desaparecimento. É manipulação. Porque assim, o que eu fico muito... Assim, o negócio da mídia, eu vou falar pra você. Primeiro que tem diferença entre notícia, editorial, artigo de opinião e reportagem ou matéria. São todas coisas diferentes. Então, por exemplo, matéria ou reportagem é uma questão que a pessoa vai atrás, que a pessoa investiga, pega documento, entrevista pessoas, isso e aquilo. A notícia é só ou você falar sobre o fato, aconteceu tal coisa. Opinião é geralmente a opinião do jornal, do veículo. E artigo de opinião é uma pessoa que vai lá dar a sua própria opinião. Em relação ao assunto, é um texto da pessoa. Só pelas pessoas não saberem que existem diferenças, porque daí vai um imbecil lá, dá uma opinião de merda, sabe, dentro do jornal, e quem lê aquela manchete ou aquela opinião dentro do jornal acha que aquilo é uma matéria séria do jornal. E a pessoa não sabe. Então, primeiro que já começa daí. O jornal, a mídia em si, ela se vale muito de que as pessoas não sabem diferenciar o que é uma opinião do que é uma reportagem com documentação, com fundamento, com base. Já não sabe isso. Segundo, que esses dias também estavam criticando no Blue Sky, hoje, dia 3 ou ontem, dia 2, não sei, a crítica no Blue Sky era por causa da Folha tá falando que crianças estão acessando os sites da Bet, e aí em seguida vinha assim na manchete. Mas você pode ficar rico com site de jogos? Pode, abre um. Seja o dono, seja a banca, né? Seja a banca. Exatamente. E a pessoa que se deu o trabalho de abrir a matéria, ler a matéria, ela tava falando que não, que resumidamente, quem sempre vai ganhar é a banca. Mas isso só no quarto parágrafo da matéria. E é uma matéria paga. Então você vê, ela dá uma manchete esquisita, torta, torcida, sabe? Porque a maioria das pessoas não se interessa em realmente abrir uma matéria para ler com cuidado o que está sendo dito. Mesmo as pessoas que se interessam em fazer isso, se não forem assinantes do jornal e não souberem tirar o paywall, não vão ter acesso ao que eles estão falando. Então, você vai diminuindo, e é uma porcentagem mínima da pessoa que viu aquela manchete que vai ter acesso à informação de fato. De fato, a maioria das pessoas ficam com aquela manchete torcida de que é possível, como se é uma pergunta tão imbecil, porque para algumas pessoas pode dar a entender que a matéria está dizendo que é possível ficar rico com um jogo, ou então contando algum segredo, ou alguma probabilidade, sabe? A mídia, a mídia merece, né? A mídia merece o bolsonarismo fazer com ela. Sandra, o pior não é isso. O pior é que tem repórteres que eles acham que eles sabem de tudo. Tem repórter que fala sobre o Big Brother Brasil. Aí depois ele pula pra Ana Maria Braga hoje recebeu Tieta. Aí daqui a pouco ele começa a escrever Netanyahu lança bombas sobre a Síria. Então o mesmo repórter não, esse repórter que faz isso, ele não fala Netanyahu. Ele diz assim, palestinos morrem na faixa de Gaza. Uhum. Mas eles não exatamente. falam como que esses palestinos morreram, quem matou, sabe? É sempre um sujeito oculto. O cara praticamente é culpado da morte, sabe? Foi morte espontânea, né? Eu vou voltar pro açougueiro de Tel Aviv. Mas antes disso eu queria falar só uma coisa. Ontem o avião de Lula ficou sobrevoando o México e eu tentando acompanhar, mas não consegui. Depois descobri que as Forças Armadas, a aeronáutica bloqueou a identificação do avião em alguns sites de você acompanhar voos. Eu nem sei porque eu tô falando isso. Mas é o seguinte, foi tanta barbaridade que saiu na imprensa que eu não sou nada, eu não sou especialista, eu só sou apaixonado por aviação e tal. Que eu saberia explicar, por exemplo, a CNN, que eu assisto muito, eles falaram tanta merda. O que é que tem, velho, você pegar, ligar pra um especialista e falar assim, você pode mandar um vídeo pra gente aqui de 30 segundos explicando mais ou menos o que tá acontecendo? Pior pro especialista. Hã? Pior pro especialista. O Lito, quando caiu o avião, esse último agora, foi em qual cidade? Aqui no interior de São Paulo, não é? São Paulo, não foi? Foi perto de Sandra. Vinhedo? Vinhedos? Não, é perto de Adria. É longe de Sandra, é mais perto de O Adria. Lito deu uma entrevista pro
Eu acho que foi pro Profissão Repórter, do Caco Barcelos. Foi. Pô, e ele tava lá, ficou um tempão lá. E depois eu vi um vídeo dele reclamando, porque o corte que foi deu a entender uma coisa que ele não falou. E ó, que é um cara que a gente considera que é sério com o Caco Barcelos ainda. Você imagina os outros veículos. Mas o Caco Barcelos provavelmente não tem autonomia em relação ao corte editorial, né? Da edição final, né? Da edição final, isso. Não, mas a reportagem é dele, ele deve dar um aval pra final. Não, mas não é só isso. É o que eles, por exemplo, a pauta de economia. O Reinaldo Azevedo até reclama muito sobre isso. Ele fala assim, eles não vão procurar. Quando ele fala assim, o especialista tal, não são especialistas. De novo, a diferença entre direito e legislação. Porque ele fala assim, especialista é o cara que é professor, é o cara que dá aula, é o cara que estuda o assunto, é o cara que tá ali em cima da coisa, que tá lá na USP, que tá na UERJ, que tá em várias faculdades, em vários, que tá aí fazendo pesquisa. Esse cara é especialista para você falar. Mas não, eles dão como especialista o cara da Faria Lima, que tem interesse no assunto, interesse financeiro, monetário, interesse em desviar a opinião pública ou alguma coisa assim. O jornalismo é a mesma coisa. Falando de Reinaldo Azevedo, eu ainda vou voltar lá pro carniceiro de Tel Aviv, gente. Esses dias eu tava pedalando, não conta pra Teresa não, já. Tava pedalando, e aí eu tava ouvindo Reinaldo Azevedo. Não, tem dia que eu cometo umas burrices. Reinaldo Azevedo me inventou de falar sobre privatização. Aí ele falou, Lula tinha dito que antes da privatização a Vale era bem melhor. Reinaldo Azevedo disse que ele não concordava com Lula porque hoje a Vale é bem melhor do que antigamente. Daí eu acho que na cabeça dele deu um estalo de Brumadinho e de Mariana que ele começou a engasgar e eu falei, vai morrer agora. Vai morrer ao vivo. Ele sabe, ele engasgou, falou, desfalou. Como é que a pessoa acha que uma empresa que fez o que a Vale fez e que vai sair impune é melhor ela privatizada do que ela era na época que era controlada pelo governo? Em uma semana ou duas, saiu notícia que tinha outra barragem começando a aparecer trinca na minha região. Veja a qualidade do serviço prestado pela Vale do Rio Doce atualmente. Pela Vale hoje, né? Bem melhor do que na época que era do governo. Bem melhor. Muito melhor. O Reinaldo Azevedo, eu ouço o programa do É da Coisa dele todo dia, mas eu ouço como podcast, eu não assisto. Eu ouço como podcast. Eu ouço no podcast. E assim, eu gosto muito da opinião do Reinaldo Azevedo quando ele fala sobre direito. Raras ocasiões que eu falei, quê? O que você tá falando? Foram realmente raras. Então ele acha que a juíza tem que ir por... Então, mas aí vê-se claramente que ele também não se deu o trabalho de ir atrás do assunto. Pois é, né? Que ele diz que é questão de CNJ. Mas o Reinaldo Azevedo, quando ele fala sobre esse tipo de coisa, você tem que ver que ele mesmo se declara como liberal. Ele diz que ele já foi de esquerda, já foi trotskista, mas isso na adolescência, juventude, e que ele mudou para ser liberal e tal, não sei o quê. Então você tem, embora ele diga que ele não concorda com o que se tem aí como liberalismo hoje, né, o atual liberalismo diz que é uma loucura, que é extremista, que é de direita, na verdade, que é extrema direita, na verdade, de liberal não tem nada a ver, mas você tem que ver que o posicionamento político dele é esse, é liberal. Então assim, é o que eu falo, gente, quando vocês vão ler um jornal, uma matéria, vão ouvir um formador de opinião, de conteúdo, saiba o que ele defende, saiba quais são os posicionamentos dele e, sobretudo, tenha senso crítico para retirar o que essa pessoa fala de bom e o que essa pessoa fala de merda, sabe? A gente precisa exercitar esse senso crítico, senão todo lascado. Você vai engolindo coisas sem mastigar. Ô, Sandra, vou te perguntar duas coisas. Primeiro, eu vou pedir para o editor tirar o nome da pessoa que eu vou falar aqui. Não. Mas tem um cara que eu assisto muito CNN porque eu não tenho TV aberta, viu, gente? Eu não tenho. Nunca tive. Assim. Desde que eu saí de casa, eu não tenho TV aberta. Então é o seguinte, a CNN, ela sempre coloca, próximo ali meio-dia, que é bem o horário que tu chega em casa pra almoçar, pra ir pro colégio da tarde, coloca um grande debate. Aí eles colocam o Nossa senhora. E coloca aquele ex-ministro que foi o advogado de Dilma na época do impeachment, que eu esqueci o nome agora. Ele é tão sensato, tão tranquilo, que ela não consegue tirar ele do sério. Essa semana tava apresentando a Basília Rodrigues. Você sabe que Basília Rodrigues, ela é assim, gordinha. José Eduardo Cardoso? Sim, José Eduardo Cardoso, muito obrigado. Aí tem a Basília, que ela é assim, gordinha, cheinha, tal, negra. E aí foi falar sobre a equiparação do racismo com homofobia e a gordofobia. E Basília mediando o debate.
abriu a boca pra dizer que a pessoa nascia gay. Eu ainda fiquei chocado com isso. Eu parei de comer na hora, porque de certa forma defendeu gay, né? Disse que a pessoa nascia gay e tal. Mas a pessoa gorda era gorda por descaração. Tipo assim, ele não falou descaração a palavra. Olha que coisa, né? Aí a Basília começou a inchar e começou a faltar ar nela. E eu falei, bem feito. Porque se a CNN dá voz a um cara escroto desse, tem que receber o troco. Entendeu? Porque o negócio é o seguinte, quando você cria uma cobra, invariavelmente ela vai te picar. Depende da cobra, Sam. Depende da cobra. Cria cuervo que te slacaram os ojos. Os orros. Exatamente, tá pensando nessa frase. Você coloca esse tipo de gente ali porque ela vai dar audiência, porque ela vai ser polêmica, e isso e aquilo, aquele outro. E uma hora ou outra, meu filho, isso vai voltar pra morder a sua bunda. Vai voltar. Não tem como você ficar no meio de sabe aquele negócio do passarinho que acompanha morcego, dorme de cabeça pra baixo? É mais ou menos isso. Aonde você acha que você vai andando com gente assim? Então é claro, o cara é preconceituoso, é machista, não tem nada de bom ali. Canta mal. Você acha que uma hora ele não vai falar alguma coisa ofensiva em relação a você? Porque ele ofende todo mundo, entendeu? A existência dele é ofensiva. Mas tem uma coisa boa nisso, é que as pessoas, quando o ódio vai crescendo no coração, vão se tornando feias. Vão se tornando rabugenta, estranha. Eu olho pra um repórter e falo assim, vixe, eu tô assistindo com o Ramon e falo, vixe, Ramon, essa pessoa tá virando extremista. Aí Ramon, por quê? Eu falo, opa, cara, aquela... que ela é da CNN também. Ela é uma pessoa que tá se tornando uma pessoa extremamente amarga. Você olha pra ela e já começa a ver as pelancas assim. Não falando mal da pessoa idosa, viu, gente? Porque eu sou extremamente velho. Nossa senhora. Eu sou velho. Mas você consegue ver o peso do ódio já na cara da pessoa. Mas eu sou adepta dessa teoria, porque você olha pro Jair Bolsonaro, aquele homem parece estar apodrecendo. Parece que a podridão dele, de dentro, ela aparece na cara. Mas ele tá apodrecendo, Sandra. O cara tem um monte de mancha, assim, ó. Uma boca pálida, sabe? Parece que o cara morreu, tá em putrefação. Cara, tu vê, o velho da van tem 60 anos, cara. Pois é, eu fico olhando que quando eu nasci... Tem idade, Brad Pitt. Quando eu nasci, o velho da van era adolescente. É? Quer ver uma coisa? Você sabe como é o nome daquele deputado, e aí eu não quero que tire o nome dele, não. O deputado do Novo, Marcelo... Aquele boca torta, Van Hatter, filho de uma Van puta. Hatten. Você acredita que eu sou bem mais velho do que aquele cara? É, aquele cara que é É Van Hatten ou é Van Hagen? Van Hatten. Eu sou mais velho que ele, velho. Eu sou mais velho que aquele homem. É, pode blipar isso aí. Yes, sir! É? Ah, sério? Não sabiam? Eu sou mais velho que ele. Não, eu não sabia. Ah, achei que não sabiam do que ele tinha Agora, só pra gente terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a imprensa e a relação dele com o carniceiro, com o porco, com o açougueiro de Tel Aviv. E, gente, eu não tô sendo antissemita, não. Eu sou até antisionista, mas antissemita eu não sou, não. E tem uma diferença aí que eu não vou explicar, então dê lá um Google. Esse Netanyahu, e outro erro que a imprensa comete, que eu acho lindo isso, que existe Netanyahu e existe o Estado de Israel, né? Tipo assim, é Netanyahu que tá fazendo isso, gente, não é o Estado de Israel, não, pelo amor de Deus, vamos ver que não é Netanyahu, como se ele não fosse representante. Não, mas eu até concordo com você que há uma diferenciação entre o Estado de Israel e o governo de Israel, não necessariamente Netanyahu, mas o governo de Israel, porque o governo de Israel tem muita gente. É pior do que o Netanyahu. Ah, Ben-Gvir é bem pior e tem mais um monte lá, mas assim, porque quando você fala do Estado, dá a impressão de que é uma política que é assim, que todo mundo tá junto, entendeu? Sandra, aí agora eu vou discordar e não tá. com você. Você ouve o lado esquerdo do muro e você vê que a população de Israel faz manifestação todo santo dia, a polícia do governo de Israel tá descendo o cacete nos israelenses. Uma pequena parte da população de Israel. Ah, não é pequena não, né? Rosana, meu Deus, por que eu tô chamando Sandra de Rosana desde antes de começar a gravar? Não sei. Rosana. Uma deusa. Vai ver que é o caso. Mas eu não quero nem discutir aqui
as políticas do Estado de Israel, eu quero falar só da relação da imprensa com o carniceiro mesmo. Diga lá. Porque assim, ó, quando ele mata, e aqui eu não quero falar ele, porque parece que é Netanyahu sozinho que tá matando, mas não é. Existe todo o gabinete dele, existe todo o governo dele, existe toda a força armada dele e companhia limitada, porque ele tem apoio do povo sim, porque se não tivesse apoio do povo, ele nem tava lá mais lá, já tinham chamado a eleição, e eu tô falando demais, meu Deus. Então é o seguinte, quando ele matar 300 pessoas, você não sabe nem quem é nenhuma das 300, porque a imprensa coloca como se fossem todos terroristas. Eu não vi nenhuma nota da coisinha israelita do Brasil, como é o nome daquilo? Sociedade Israelita, não é? Como é o nome daquela associação que critica Lula toda vez que Lula... Associação... Isso é, Associação Israelita do Brasil. Associação Israelita do Brasil. Eles odeiam Lula. Porque Lula fala de... Mataram 300 e tantos inocentes no Líbano. Eles não fizeram uma nota. A imprensa brasileira não deu nome a ninguém. Só o brasileiro que morreu, que eu fiquei chocado com aquilo. E a menina, a brasileira, que eu não sei nem o nome. O menino, eu vi o nome ainda. E nem trataram a morte dos 2 brasileiros lá de forma indignada, sabe? Onde já se viu? Não tem nada a ver com isso. Nunca foram terroristas. Não se indigna. Não, nem isso serve pra mostrar essa história de que só tá matando o Hezbollah é verdadeira, né? Nem isso serve pra matar. O que um brasileiro que tá morando no Líbano, no Oriente Médio, lá no Líbano, na Palestina, e tem a ver com o Hezbollah? Pois é. Não, a propaganda é de que ele tá só matando terrorista, né? Sim. A morte de uma pessoa é uma tragédia. De 100 mil é uma estatística. Tipo assim, eles mataram 50 mil pessoas, pode ser mais ou menos, em Gaza pra poder acabar com o Hamas. Eles não acabaram com o Hamas, mas eles mataram e a imprensa colocou como se fosse tudo terrorista. Não vai acabar com o Hamas. Nunca. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: eles morreram mais de 300 pessoas no Líbano. Agora, tá? Eles não tinham nem certeza que as pessoas que ele dizia que tinha morrido tinham matado. Mas eles pegaram e fizeram o quê? Eles morreram 7 pessoas em Israel. Se você abrir a folha agora, você vai saber quem eram essas 7 pessoas. Tem idade. Eu sei que eu tinha uma mulher de 30 anos, que era dançarina e que trabalhava. Esqueci agora porque eu fiquei com tanto ódio que eu nem terminei de ler. Então, todos os 7 têm dizendo quem eles eram. Eles humanizam essas pessoas. Morreram, oh meu Deus, morreram por nada. E as 300 pessoas do Líbano morreram por quê? Porque Netanyahu quer se manter no poder. Tá? O Netanyahu faz atentado terrorista, porque foi atentado terrorista, tanto do Líbano quanto o que aconteceu lá no Irã. Aí a imprensa enaltece, conseguiu matar o chefe do Hamas, conseguiu matar o chefe do Hezbollah. Mas agora o que o Irã fez, né? Devolveu uns 200 mísseis para Israel. Pronto. Foi o maior atentado da história contra Israel desde 2006. Mentira que eu nem sei desde quando foi, mas eu tô inventando aqui. Porque a imprensa tem isso. Ela tem lá. Tem. Sim. Tem lá. Todo mundo que é contra Israel é terrorista. Eu tô falando isso aqui, se uma bomba cair aqui no prédio agora, eu vou ser um terrorista porque eu era amante de alguém do Hezbollah. A gente do Mossad vai aparecer na sua porta daqui a 3 dias. Eu nem duvido. Mas você sabe também o que é engraçado? As pessoas, quando eu falo as pessoas, eu digo a grande maioria delas. Elas não sabem que no Oriente Médio é muito comum um partido político ter seu braço armado. Sim. A gente está acostumado aqui que nós temos o exército e o exército ele serve a quem tá no poder de direita, seja de direita, pelo menos teria que ser assim, né, golpistas. Mas seja de direita ou de esquerda, o exército serve ao Estado. E lá não, lá os partidos políticos, eles têm o seu próprio braço armado. Thiago, nem passa pra próxima, vamos ficar só nessa mesmo. nem dá pra jogar outra notícia hoje. Então as pessoas não entendem muito bem como isso funciona. Por exemplo, as pessoas acham que o Hezbollah é um grupo terrorista, pronto, acabou. Isso. Ela não é. O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas não é um grupo terrorista. Partido. O Hamas é quem governa a faixa de Gaza. Ele tem um braço que é armado, que é extremamente radical. O Hamas, no caso. O Hamas é um partido político. Inclusive, acho que é o reconhecimento que o Brasil, como Estado, dá pra ele, inclusive. Tá. Okay. A ONU faz isso. A ONU reconhece. Reconhece como partido. Só que isso é comum. O Hezbollah também é ligado a um partido. É um partido.
acho que no Egito tem um também. Tem. A Irmandade Muçulmana, ligada à Irmandade Muçulmana. Exatamente. Então, são os braços armados do partido. E lá é comum. Então, essas pessoas, elas estão ligadas ao governo desses países. Não são assim... E quando você diz, então, que não sejam, eles fazem muitos atos terroristas mesmos. Só que o que eu acho engraçado nisso é o seguinte: o terrorismo é só quando é o outro. Exatamente. Entendeu? O diferente, o muçulmano, nunca é o teu aliado, ou pessoas que se parecem fisicamente com você, né? Que são mais ou menos da sua cor, que têm o mesmo formato de olhos, que professam a mesma religião. Seu aliado econômico. Exatamente. Aí não é terrorismo. Por mais que se pratique atos de terrorismo, não é terrorista, né? Porque o que Israel tá fazendo, gente, desde que começou tentar terraplanar Gaza? O que Israel tá fazendo? Jogar bomba em escola, metralhar membros do Crescente Vermelho, isso não é terrorismo. Não, você viu hoje, dia 3, saiu a notícia de que Israel mandou saírem, olha, saiam, que a gente vai bombardeou a estrada onde estava o comboio saindo. Eu acho, pela notícia, usaram fósforo branco, né? Não só fósforo branco, essa própria história dos pagers aí, dos pagers e dos rádios, isso daí foi tudo, cara, isso é crime de guerra. Como que tu vai saber que um pager não vai estar na mão de uma criança? É acima disso. Sim, eu ouvi num podcast, eu não me lembro se foi no podcast A Hora, ou se foi no podcast, eu não lembro qual podcast foi, mas que a pessoa que falou muito bem, falou assim, Israel fez centenas de homens-bombas de forma involuntária, porque eles não sabiam que eles eram homens-bombas. Israel fez centenas de homens-bombas e isso não foi considerado um ato de terrorismo. Você acredita? E é verdade, gente. Sandra, eu vou aqui além. Voltando um pouquinho à história de que todo partido político no Oriente Médio tem um braço armado, eu ouso a dizer que Israel também tem seu braço armado. Tem o exército, mas o Mossad funciona como o braço armado do Hamas. É que na verdade o Mossad é como se fosse a CIA, né? Ele é a inteligência, né? Sim, mas ele funciona, na maioria das vezes, como um braço armado do governo. Por quê? Foram eles que criaram a empresa, eles colocaram explosivos dentro dos aparelhinhos lá que vocês acabaram de falar, que eu já passei o nome. Pager. Sim, dos Pager e dos... Walk-talk. Isso. Muito obrigado, Thiago. De nada. Não, mas aí eu não consigo comparar, não. Aí eu vou ter que discordar. Sandra, e outra coisa. Não consigo comparar, porque isso é questão de espionagem e de tática. Eu não tô dizendo que eu concordo com o ato. Sandra, foi terrorismo que eles fizeram. Terrorismo. Quer ver o que é pior? Eu acabei de falar isso. Eita, é isso mesmo. Só que eu quero falar o pior, e o que vocês chamam de engraçado, é que Israel teve condição de criar uma empresa na Suíça, foi na Suécia, não sei, pra poder vender esses aparelhos pro Hezbollah. Israel teve inteligência, que eu acho que se fosse sagacidade incrível, se fosse no livro ou no filme eu iria aplaudir. Só que Israel, observe bem, Israel não conseguiu, entre muitas aspas, conseguiu aqui, descobrir que o Hamas iria invadir o seu território lá em outubro do ano passado. Como é que Israel, há um ano, sabia que ele ia ser atacado? Sabia. Queria pra engatilhar a guerra, né? Sabia sim. E eles permitiram que foi atacado. E eu tirei essa informação das minhas leituras. Essa história do 7 de outubro do ano passado, até agora não foi muito explicado. Mas deixa eu me colocar em relação ao que você está falando do Mossad. O Mossad eu não considero um braço armado de Israel, como o Hamas tem, a Irmandade Muçulmana tem, o Hezbollah tem. Então, assim, eu não considero porque, embora tenha sido um ato de terrorismo, o Mossad não tem as mesmas práticas, e eu não tô dizendo nem fora do país, eu tô dizendo propriamente, inclusive dentro de seus países lá, que tem esses braços armados aí dos partidos políticos no Ocidente. Qual a diferença? A diferença é o dia a dia, o Elmo. Terrorismo de Estado É que só chama. porque um é ligado ao Estado e o outro é ligado a partido político. Não, mas você não me deixa falar, meu bem. Fala. Você não me deixa falar. Você pergunta e responde. No dia
dia a dia, eu acho que a situação ali é diferente. Eu acho que o Mossad é mais comparável à CIA, que também pratica atos de terrorismo pelo mundo todo aí. Eu acho que ele é mais comparado à CIA do que a um braço armado. A minha diferença... Que a CIA comete também atos terroristas no mundo todo. Você chama a CIA de braço armado? Dos Estados Unidos. E ainda, porque os Estados Unidos Você acha que a CIA é um braço armado dos Estados Unidos? Não sei. A CIA trabalha mais por procuração. Se tu olhar todos os golpes militares que tiveram, pelo menos na América Latina, exatamente, tem o braço da CIA, mas eles não tem assim não tem a digital, mas tem a assinatura deles na procuração. Sim. Essa é a principal diferença que eu acho, assim. Sim. E eu concordo mais com a Sandra. Do Mossad, você tá falando? Não, tô falando da CIA, né? E o Mossad... Não, o Mossad, ele é mais direto. É mais direto, né? Tá, você pode falar que o Mossad é mais agressivo que a CIA, mas você não pode comparar ele a um braço armado de um partido político. Pode ser. Até porque ele é uma instituição estatal. Foda-se. Sim, Sandra, mas o braço do Hamas, que é militar, ele também só não é instituição estatal porque os palestinos não têm estado. Porque se o palestino tivesse estado, também o Hamas seria. Deixa eu falar, plantei um pé de CIA aqui em casa, até hoje não nasceu. O que é CIA, gente? O que é CIA? Entendeu? Ah, entendi. Não tem esse... Ele não é si. Ele não é si. Ele não é ponto. Não é. Você não discute conjectura. Você discute fatos. Braço armado ajuda controle de população. Pratica violência muitas vezes contra a sua própria população. Não tem muito... Tem a ver, mas é muito pouco em relação a questões internacionais. Entendeu? Já quando você fala de inteligência de Estado, como o Mossad, como a CIA, como deveria inclusive ser a BIM, mas que piada, eu acho que é uma outra coisa, uma outra situação. Ô, Sandra, você ouviu falar em Guantánamo? Já ouvi. Então, querida, como é que você vai me dizer que a CIA... Mas o que tem a ver Guantánamo? É terrorismo. Nu e cru. Tu vê o ataque aos Panteras Negras, o ataque a Malcolm X, o ataque a... Tudo isso foi feito pela CIA também, cara. E é contra a própria população. O Mossad é um braço armado, isso é o meu ver, é um braço armado do governo de Israel, no caso. Ele trabalha pro governo. O exército de Israel trabalha pro Estado, vamos dizer assim. E o governo manda no Estado. A CIA também ela trabalha para quem tá no governo. Querendo ou não, é isso. Claro que nos Estados Unidos não existe essa diferença em relação à política exterior. Se Kamala entrar, ela vai matar um bocado de gente com um bocado de bomba no Oriente Médio. E se Trump entrar, vai matar um bocado de gente com bomba no Oriente Médio. Tudo com a CIA. Então isso não tem diferença. Mas, se a gente parar para observar, for colocar no papel, colocar no papel redundância, o papel do Hamas, do braço armado do Hamas, e colocar no papel o braço armado do Hezbollah, você vai descobrir que CIA, Mossad, braço armado do Hamas, braço armado do Hezbollah, eles fazem exatamente a mesma coisa. A única diferença é que o Hamas não tem um Estado para estruturar. Institucionalizar. Isso. Muito obrigado, Sam. Você é muito bom com as palavras, eu sou péssimo. O seu braço armado. E o Hezbollah também não tem um Estado para transformar isso em uma coisa estatal. Mas eles operam da mesma forma. Claro que a CIA e o Mossad operam silencioso, como vocês falaram, por procuração. Às vezes a pessoa morre e você nem sabe que a pessoa... Olha, eita merda, coloca coisa... Corta essa parte. Matou tanta gente agora caído da janela, que na verdade foi o braço armado do governo que matou esse povo. Quer dizer, eu tô levantando aí. Supostamente. Então, o braço armado do governo é o seu serviço de inteligência. O braço armado do Estado russo é o seu exército. Eu vejo assim. Então, se você pega Hamas, Mossad, CIA, a Rabi do Brasil é só uma piada de mau gosto. E a antiga KGB na Rússia, você vai ver que eles têm a mesma função. A única diferença é que uma é institucionalizado. E o outro não. A única diferença é essa. Mas eles operam da mesma forma. O Hamas entrou em Israel, matou um bocado de gente com bomba, tiro, pá. E a gente sabe que Israel matou muita gente naquele dia também, porque se sabe que os tiros vieram de cima e de helicóptero, e a imprensa brasileira não fala isso, mas a imprensa israelense fala. E o que o Mossad fez com as bombas nos aparelhos lá pro Hezbollah foi antes do Hamas invadir o Israel, porque a invasão de Israel aconteceu agora em outubro do ano passado. Tem 1 ano, 2 anos? 1 ano. Vai fazer 1 ano essa semana. 1 ano. Então, o Hezbollah
Hezbollah recebeu os seus aparelhos, começou a receber há 2 anos. Ou seja, o que o Mossad já estava ensaiando fazer com o Hezbollah foi antes do Hamas atacar Israel, certo? Então, Mossad, o braço armado do Hamas, o braço armado do Hezbollah, o braço armado do governo dos Estados Unidos, a CIA, eles operam da mesma forma. É tudo a mesma coisa. No caldeirão vai ferver do mesmo jeito. Só que eu entendo o lado de Sandra quando se coloca que existe o Estado e existe o não Estado. Um é formal e o outro é informal, certo? E a imprensa faz isso, ele separa, certo? Sandra, você não disse isso, é o que estou dizendo. Não, também não foi isso. Não, mas não é isso que eu entendo, que um é formal e o outro não é formal. Eu entendo que as atribuições de um e de outro são diferentes. E isso não significa que por conta das atribuições serem diferentes, que um e o outro não pratiquem ambos atos terroristas. Por quê? A CIA, eu não sei se a CIA já praticou um ato terrorista no estrito sentido da palavra. Não me lembro agora se já, não me lembro agora de ter, não me lembro agora para exemplificar. Mas fala, A CIA, ela introduzia drogas em bairros controlados pela Panteras Negras para facilitar a desestruturação do partido. Isso é terrorismo. Ah, verdade, teve isso. A CIA ajudava a KKK, Ku Klux Klan. Pode ser considerado terrorismo. Então, assim, o fato de você praticar atos terroristas não necessariamente faz com que você seja o braço armado de alguma coisa, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Mas o contrário pode ser verdade. O contrário pode ser verdade. Porque a diferença que eu quero colocar é o seguinte: vamos supor que a BIM fosse uma coisa séria. Vamos supor que fosse. Não. E que realmente a gente tivesse a capacidade de ter aí uma interferência ou no mundo todo, enfim. Pra mim, é a mesma coisa de o PCC virar um partido e ter o PCC partido e o PCC braço armado. E isso, eles podem fazer terrorismo, eles podem praticar genocídio, eles podem fazer barbaridades dentro e fora do país, no nome daquele partido e daquela instituição, daquele partido. Isso não significa que é equivalente à ABIN. É essa a diferença que eu tô colocando. Aí você, mas a ABIN, então, porque é institucionalizada, não vai cometer atos terroristas? Claro que vai. Ao fim e ao cabo, vai, entendeu? Agora, não acho que seja as Farc, por exemplo, na Colômbia, que era o braço armado, do que depois virou realmente um partido, e aí sim tinha um partido e um braço armado, da mesma forma como ela, geralmente no Oriente Médio, nem por isso ela virou uma instituição de Estado que age em prol. A diferença é essa, na minha opinião. A CIA, ela age em prol da permanência dos Estados Unidos num estado ali de quase majestade em relação aos outros países do mundo, entendeu? Enquanto um braço armado, ele age em prol ou do seu próprio partido, ou de uma religião, ou de uma ideia, entendeu? Não, Sandra, você agora romantizou demais. Quando vocês falam da CIA, quando vocês falam do Mossad, são instrumentos de 2 estados imperialistas que agem em prol do seu próprio imperialismo. Sim. Exatamente, do seu próprio imperialismo. Um braço armado não age por isso. Com ações de inteligência e intervenção em outros países, com a intenção de desestabilizar o governo que for preciso para garantir seus próprios interesses. O Hezbollah, o Hamas, os países, ou no caso do Hamas, o não país que ele representa, não é a palavra correta, mas representa, não é um país imperialista, é o contrário. É uma situação mais de resistência, de um país sob colonização, sob opressão, tomando ações de resistência. Se é terrorismo, uma ação individual de explodir, de causar dano a civis, os Estados Unidos, o Israel, praticam isso cotidianamente, em diversos níveis, com ações de inteligência, ou procuração, que seja, mas praticam isso constantemente, diuturnamente, no mínimo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, por baixo. Porque assim, eu esqueci quando exatamente Israel invadiu o Líbano pelo sul. Eu não lembro exatamente a data, porque eu sou um pouquinho ruim com data e eu tava bebendo agora. Mas enfim, Israel invadiu o Líbano pelo sul. Por quê? Porque Israel queria dominar o sul do Líbano, porque ele é pequeno demais. Qualquer peido que der Israel, ele desaparece. Então ele queria estender o sul do Líbano. Quando eles invadem o sul do Líbano, eles começam a matar gente, eles começam a atacar o Líbano. E aí faz o quê? O que foi que aconteceu quando a polícia entrou no Carandiru aqui no Brasil? O que foi que surgiu quando a polícia saiu atirando e matando todo mundo no Carandiru? PCC. Ótimo. PCC. Então, o que foi que surgiu quando o Israel invadiu o Líbano? O braço armado do Hezbollah. Então, o Hezbollah surge para defender o Líbano. Então, Israel tem o Mossad, que é para defender Israel. O Líbano não tem exército. Sim, o Líbano não tem exército. Então, o Hezbollah, ele nasce, ele se cria para defender o sul
do Líbano de Israel. Então quem começou a coisa toda, e aí você pode dizer, mas nós já estamos discutindo quem começou e quem terminou. Então quem começa a coisa toda é Israel, juntamente com o Mossad. O Mossad atua dentro do Irã, o Mossad atua dentro do Líbano, porque hoje a gente sabe que existe espião do Mossad dentro do Irã, que descobriu onde foi que estava o cara do Hamas e plantou uma bomba lá um mês antes do cara se hospedar na casa. Isso é espionagem. Espionagem, muito bem. E terrorismo porque eles plantaram uma bomba no lugar onde o homem está. Isso é terrorismo de Estado porque você está invadindo um país alheio, né, a soberania de um país para poder matar uma pessoa lá dentro. Isso é terrorismo de Estado, na minha visão. E aí vamos pro Líbano. Eles têm um infiltrado dentro do Hezbollah, a ponto de saber que o Hezbollah queria comprar... Mas o que isso tem a ver entre a comparação do Mossad com o Hezbollah? É que eu tô lhe dizendo que o Mossad quer defender Israel a todo custo e expandir com Israel, e o Hezbollah quer defender o Líbano, certo? Defender o sul do Líbano. Ele não quer nem expandir, ele só quer defender. Deixa eu simplificar meu pensamento para encerrar. Sim, simplifica. Para mim, braços armados de partidos políticos, eles estão muito mais próximos de uma milícia do que da inteligência. Não, eles não estão mais próximos da milícia, eles são milícia. Porque eles não fazem parte da instituição, eles são milícia. Quer comentar alguma coisa, senhor Roger Manrique? Não. Não vou me meter nessa. Como hoje nós não estamos ao vivo, não temos comentários no YouTube para engrandecer este debate. Fora isso, eu vou convidar vocês a seguirem @comentapod no Instagram e no Blue Sky e no Threads. Não sigam o Adrian, porque ele disse que não está em nenhuma rede social. Eu sei que ele está em alguma. Mentira, sigam ele no Letterboxd, como Adrian Lemos. Sigam a nossa querida doutora Nani Félix, no Blue Sky. Sigam o Dalton Cabeça no Instagram, como Dalton Cabeça, KBSA. Ele não está no Blue Sky ainda. E o senhor Roger, como é que as pessoas te encontram nas redes? De vez em quando eu apareço lá no Blue Sky, como eu falei no início do programa, como rogermanrique.bluesky.social. Uma das coisas que me irrita do Blue Sky é esse negócio. Era tão simples, só o @Roger Manrique no Twitter ou no Instagram. Mas se você falar só o @, acha você. Acha. Só que a busca do Blue Sky não é tão boa também. Então, só @Roger Manrique. Vai estar o link no post, mas vamos lá. @Roger Manrique no Blue Sky e @Roger.Manrique no TikTok. São as duas redes que eu apareço de vez em quando. Vocês também podem me encontrar como @Tistoriano no TikTok, Instagram, Blue Sky, Threads e por aí vai, como @Tistoriano com TH. O senhor Elmo Serra, onde a gente encontra o senhor? Vocês me encontram discutindo com a Sandra sobre Oriente Médio. Ou aqui em Lauro de Freitas, no Instagram vocês me encontram como _Nemo Serra e no Blue Sky como Nemo Serra. Eu espero que vocês entrem em contato comigo pra gente discutir sobre o documentário lá da irmã do Vitor Belfort. E por fim, mas não menos importante, senhora Sandra Maia, deixe suas redes sociais e onde a gente encontra a senhora pra te perturbar e falar que você tá errada. Vocês me encontram lá no Blue Sky. Isso é muito divertido. Oi? Quê? Que é muito divertido falar que você tá errado. Adoro. E raramente ela tá errada. Cara, é muito raro. Vocês me encontram lá no Blue Sky, no @Sandra Maia com Y e H no final. E também lá no grupo do Facebook, Sky Nerd Ômega. Acertou! Chega lá pra gente conversar. A gente fala sobre quadrinhos, filmes, séries, política, sobre tudo que tá acontecendo, a gente conversa lá. Então é isso, este programa está chegando ao final. Vocês repararam que eu deveria ter lido a pauta antes para me preparar para apresentá-lo. Eu não fiz, mas vamos viver com isso, não é mesmo? Um grande abraço, vida longa e próspera e digam tchau, crianças. Tchau, crianças. Beijo, tchau. 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 Estão ouvindo o trem aí? Não. Trem? Você mora perto do trem? O pior é que não é longe, mas assim dá pra ouvir. Zorra, você trem perto... Trem mesmo? Você tem trem perto de casa? Trem da MRS. Um trem. Que tipo de trem? Trem de paulista. Trem de paulista ou trem de mineiro? Mineiro. Não, trem. Levando minério de quadrato ferrífero pra CSN. Cara, eu sou muito apaixonado por aviação, mas se for pra ficar observando, eu prefiro observar trem. Tem muita vontade de andar de trem. Eu só vi trem uma vez na vida. Já andei de trem, é maravilhoso. Eu nunca andei de trem, queria muito. Vai ali pro Peru.
anda bastante. Tem bastante trem lá? Tem. Você botando o pé em Minas, você anda de trem, cara. Qualquer lugar. Eu queria saber por que no Brasil não se investe em ferrovia, assim, pra trem. Imaginando o tamanho. Me disseram uma vez no Twitter, alguém me respondeu, que é por causa do relevo. Muito caro. Não é? Você quer uma aula rapidinha? Foi por causa do presidente filho da puta Juscelino Kubitschek de Oliveira. que queria dar dinheiro pros Estados Unidos, para as empresas de carros dos Estados Unidos. E aí ele resolveu fazer acabar com os trens no Brasil e socar rodovia para poder trazer as empresas de automobilística pra cá. Pronto, foi isso. Porque eu cheguei a acreditar, porque eu falei, gente, né? Porque você desafoga, é mais rápido. Cara, olha a malha viária da... Você anda a Europa inteira. Da China, da Europa. China e Europa não é uma planície. Você anda a Europa inteira de trem, muito rápido. É. Você imagina. Cara, o Peru tá no meio das Cordilheiras dos Andes, que é a condição pior pra... É verdade. Nem me passou pela cabeça isso. Até os anos 60, você podia sair da central do Brasil e ir pra BH de trem. A Juscelino veio e cagou tudo. Quando eu era criança, ainda dava pra sair da central e chegar de trem até Barra do Piraí. Aí o VFHC acabou até com isso. Só agora o trem só vai até Seropédica, Japeri. Porque você vê, diminuiria bastante. E juntamente comigo está ele, o homem do sul, o pequeno gigante, a doutor Adrian Lemos, o cientista. Que Adrian Lemos? Que? Eu tô maluco. O quê? O Roger, doido. Eu não entendi nada, cara. Doutor Roger Manrique, o cientista. Meu Deus. Se mudar de aba aqui, me enrolei tudo. Olá, pessoal. Eu acho que é comigo o negócio aí. Adrian Lemos cresceu, ganhou cabelo, ganhou barba. Mas não cresceu muito, porque o Adrian também já é alto, né?